Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:06. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Mande o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Na 20ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o programa Auxílio Protege para ajudar famílias de crianças e adolescentes que perderam um responsável em razão da Covid. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar para aprimorar a legislação e a seleção de profissionais com perfil mais adequado para a prestação do serviço público. O vereador Marrom Cunha faz indicação à prefeitura e solicita estudo para a instalação de lombadas e sinalização de trânsito na Avenida das Amoreiras. E no esporte, atletas se preparam aqui em Campinas para os Jogos Mundiais e o Pan-Americano Júnior de vôlei de praia. E a gente abre esta edição falando sobre medo. Você que está nos assistindo, tem medo do quê? De altura, de trovão, algum animal ou da morte? Bom, a lista ela é infinita e este sentimento se perpetuou, durante a pandemia. Nós seguimos trabalhando, enfrentando com todos os cuidados todas essas situações. Então, para falar sobre as atividades que estão acontecendo no Sesc Campinas sobre esta temática do medo, eu vou acionar a nossa repórter Mariana Meira, que tem mais informações. Eu não posso deixar de te perguntar, Mari, qual que é o seu maior medo? Boa tarde e seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara Campinas ao vivo. Já vou começar respondendo sua pergunta, então, Gabriel. Tenho 2 medos principais. Um deles, talvez algumas pessoas se identifiquem, tenho muito medo de barata. Agora, como a gente está em outubro, que é o mês do Halloween, tem um monstro horrível para mim que se chama boleto. Esse me mete muito medo, dá até vontade de sair correndo. Mas olha só, Gabriel, a gente está ao vivo aqui no Sesc Campinas para comentar com vocês que estão aqui nos acompanhando sobre algumas ações que a unidade tem feito para lidar com esse sentimento que é inerente ao ser humano. Até fiz algumas anotações aqui para você aí de casa saber que você não está sozinho. O medo é biológico e está ligado ao nosso instinto de sobrevivência, quando o nosso cérebro é ativado de forma involuntária ao sofrer alguns estímulos de estresse, e aí ele libera substâncias que disparam o coração, deixam a respiração mais ofegante, contraem os músculos, dão aquela dorzinha de barriga. Se pra gente que é adulto já é difícil lidar com esse sentimento, às vezes, como você disse, Gabriel, na pandemia a gente teve medos reais, concretos, e aí tem também os medos fantasiosos. Imagina para as crianças e adolescentes que nem sabem nomear isso que eles estão sentindo. Então o Sesc Campinas preparou uma série de atividades chamada Medo Pra Quê? Medo de Quê? Que acontece até o dia 24 deste mês com várias atividades, e nós vamos falar sobre elas agora com a Carolina Reis da Silveira, que é técnica de programação aqui do Sesc Campinas. Carol, seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde. O que a gente pode anunciar sobre essa programação que vai ajudar os jovens a lidarem com medo? A gente tem uma série de atividades, com contação de história, que aconteceu no dia 12, que pode ser revista, que é o Treme-Osso, para lidar de forma leve com essa temática tão importante que nos invadiu aí durante a pandemia. Tem também oficinas para meter medo, que começam hoje, vão todas as quintas do mês. Tem também oficinas do Baku, Devorador de Pesadelos. Tem oficina de retratos monstruosos para a gente brincar um pouco com isso, de uma forma mais
leve e também trabalhar com isso. E um bate-papo com ilustrador, contadora de histórias, que é uns traços fabulosos. Além daquele medo gostoso de surpresa, uma sacola surpresa que vem com livros, que qualquer pessoa pode retirar na biblioteca, basta agendar, né? E também os vídeos de brincar no escuro e também indicações de leitura, que tá junto em família, lendo e falando sobre isso, pode ajudar bastante, né? Reconhecer o medo, perceber o medo e falar sobre ele. Talvez falar de forma lúdica ajude também a nomear aquilo que se está sentindo, né? Com certeza, a ludicidade é fundamental para as crianças, para a gente, para os jovens também. E essas atividades são gratuitas, Carolina? Todas as atividades são gratuitas. Estão disponíveis em diversas plataformas. Os cursos via Zoom, os vídeos via YouTube e Instagram do Sesc Campinas, né? E as atividades de retirada, por exemplo, de livros, são presenciais aqui na unidade. Primeiro agenda e depois vem retirar a sacola surpresa. Então é importante deixar claro para os pais, para os responsáveis, que essas atividades acontecem de forma online, né? Isso é importante. Isso, por enquanto, devido à pandemia, por segurança, para a segurança de todo mundo, a gente está fazendo as atividades todas online, exceto essa da sacola surpresa, que é agendada, com um número controlado e aí é presencial. Vou perguntar para o Gabriel aqui, porque a gente está ao vivo aqui no Sesc Campinas, viu, Gabriel? Eu sou adulta, adoraria poder estar brincando nesse momento. A gente está aqui no ambiente externo do Sesc, que, aliás, tem feito muita falta nessa pandemia, atividade cultural. Mas Gabriel sempre tem uma pergunta para fazer para a gente, né, Gabriel? Tenho sim, Mari. Curioso que sou, já estou pensando aqui sobre esta sacola surpresa, né? Mas como você disse, o foco são para as crianças e para os nossos adolescentes. Carolina Silveira, bom, a Mari já citou aí, né, que o medo é uma reação de alerta muito importante, né, para a nossa sobrevivência. Claro que em alguns casos é desconfortável, mas é interessante, né, abordar esta temática através, então, dos vídeos, livros, teatro, contação de histórias. Nesta proposta do Sesc Campinas, agora em outubro, vocês trabalham o medo com crianças e adolescentes que têm faixas etárias diferentes de forma distinta com aquela criança e com aquele adolescente? Seja bem-vinda e boa tarde mais uma vez. Muito obrigada. Sim, a gente tem atividades diferentes, mas atividades também que incluem a todos, né? Então, as contações de história, por exemplo, em vídeo, engloba a família toda. A oficina já de meter medo, mais para adolescentes, né? A oficina de maquiagem, para eles meterem medo nas crianças, nos pais e tal. Mas diversas atividades podem ser feitas coletivamente e em família e trocando, né, a experiência do jovem com a criança. Essa relação intergeracional é muito rica e muito importante, especialmente com esse tema. Carolina, você mencionou um ponto muito importante, essa questão intergeracional. Seja qual for a faixa etária, né, seja criança ou adolescente, é importante que os pais aproveitem também essas atividades para conversar em casa sobre sentimentos, né? Eu acho que criança e jovem tem que saber falar sobre o que está sentindo, né? Seja medo ou qualquer outro sentimento. Sim, com certeza. Saber reconhecer, perceber que medo é esse, né? Ou até pedir ajuda para reconhecer isso é fundamental. Conversar sobre ele e nada como a arte, né? E as atividades lúdicas para que a gente possa trabalhar isso de uma forma sincera e leve, em família. Eu vou aproveitar, já que eu estou aqui de forma presencial e eu estava morrendo de saudades dessa unidade, para perguntar como é que tem funcionado as atividades. Existe alguma previsão de retorno presencial, gradativo? Como é que o Sesc Campinas tem funcionado? Então, por enquanto, a gente está funcionando com agendamento, né? Desde as atividades da comedoria, as refeições, sempre com agendamento via aplicativo, as atividades da ginástica multifuncional, também com agendamento, piscina. Então, a exposição também com agendamento, tudo
com bastante segurança, bastante cuidado, e ainda as atividades para crianças e adolescentes não estão funcionando presencial, só online. E essas que a gente anunciou aqui, que é o Medo Pra Quê, Medo de Quê, é preciso fazer inscrições? Isso. Quem tiver interesse, é só fazer inscrição pelo site do SESC, www.sescsp.org.br/inscrições, sem os acentos, né? Sem os acentos. Antes da gente finalizar, Carolina, vou repassar a pergunta que me foi feita ao vivo, porque a gente tem que passar vergonha junto aqui. Ixi. Qual que é seu maior medo? Vamos lá. Eu tenho medo, pavor de rato. Você de barata e eu de rato. É verdade, é verdade. Eu vinha comentando aqui, viu, Gabriel, antes da gente entrar ao vivo, que a barata, ela esteve presente recentemente na minha vida, dentro de uma roupa, quando eu fui vestir um pijama. Mas eu vou deixar para contar isso em off depois, porque ao vivo é muito mico. Carolina, muito obrigada pela sua entrevista. Disponha. E olha só, para você aí de casa, a gente tem a programação completa aqui, tem várias atividades, só relembrando aqui que hoje, dia 14, também se repetindo nos dias 21 e 28, tem atividade de meter medo, que é uma maquiagem para a gente fazer caracterizações de terror, mas claro, tudo de forma lúdica. Acontece das 16 às 18 horas para jovens a partir de 13 anos. No dia 15, amanhã, tem o Brincando no Escuro, para a gente tirar esse tabu de que o escuro dá medo. Também para brincar com sombras, dar bastante risada, às 11 horas e é livre para todas as idades. No dia 16, tem Baku, o Devorador de Pesadelos, das 15 às 17 horas, para crianças a partir de 7 anos, desde que acompanhadas de um responsável. No dia 23, no sábado que vem, Retratos Monstruosos, para fazer colagens e rasgados e explorar a criatividade, das 15 às 17 horas, também livre. E no dia 24, fechando essa série de atividades com a temática medo, tem o Monstraços Fabulosos, às 16 horas, livre. Lembrando que cada uma dessas atividades se utiliza de uma plataforma diferente, algumas via YouTube, outras via Instagram, outras por outras plataformas. Por isso que é importante entrar no sescsp.org.br/inscrições, sem cedilha e sem tio, viu, Gabriel? E sem me trollar aí por conta da barata que eu comentei ao vivo aqui, hein? Tá aí a nossa Marimeira, então, enfrentando os seus medos com a barata. E você que está nos acompanhando, enfrente o seu medo também e, claro, se divirta no Sesc Campinas com esta programação especial agora no mês de outubro. Reforço aqui, então, sescsp.org.br/inscrições, sem o cedilha e sem o tio. Você que tem criança, você que tem adolescente em casa, é um programa muito bacana em família. E agradeço também a Carolina Silveira, ela que é a técnica aí de programação e deu aí pra gente todas as informações e, claro, parabenizo aí por este projeto. 12:18 agora, hoje é quinta-feira, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, tem vagas disponíveis para a cidade de Jundiaí. Jundiaí está com diversas vagas abertas, entre elas estão operador de produção industrial, preparador e regulador de máquina injetora, eletricista de manutenção industrial, motorista carreteiro, auxiliar do comércio e administrativo, farmacêutico hospitalar, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional, operador de estacionamento, assistente frente de caixa, estoquista, eletricista industrial, operador de caixa, frentista, padeiro, pedreiro, fiscal de prevenção e perdas, auxiliar de limpeza técnica, assistente comercial de peças, ajudante geral, carpinteiro, repositor, conferente, auxiliar de departamento de engenharia, auxiliar administrativo, estoquista, vendedor, camareira e auxiliar de produção. Para saber mais detalhes das vagas e se cadastrar, o interessado deve acessar o site www.jundiaí.sp.gov.br. Lembrando para você que mora aqui na cidade de Campinas, também tem a possibilidade de conferir as vagas disponíveis nesta quinta-feira aqui para a cidade.
234 oportunidades através do site cepat.campinas.sp.gov.br e aí você tem a descrição total desta vaga, o salário, o nível de escolaridade, o bairro onde fica. Então você que está precisando de emprego, não perca esta possibilidade. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem as notícias da Metrópole de Campinas. Vamos repercutir a coletiva do governo do estado com informações importantes para a área de educação. Tem as notícias do Legislativo. Ontem foi dia da 20ª reunião ordinária, então tem as discussões e votações de projetos. Vamos falar sobre esporte, viu? Tem atleta de seleção brasileira aqui em Campinas treinando para torneio importante que vai acontecer ainda esse ano. Tem muitos assuntos, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Meio-dia e 25, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, Campinas conta com um Conselho Municipal da Cultura de Paz. É o COMPAS, desde a instituição por lei em dezembro de 2017. E as missões estão indo além das barreiras físicas e conectando as pessoas de toda a cidade para fazer o bem. Mário Ramos fala com orgulho da instituição que preside em Campinas e que nem todo mundo conhece, o Conselho Municipal da Cultura de Paz. O Conselho Municipal de Cultura de Paz foi criado em dezembro de 2017 com um dos objetivos de disseminar a cultura de paz do município de Campinas nos mais diversos âmbitos e espaços para que a gente possa tratar dos nossos conflitos, dos problemas que a gente tem no dia a dia em sociedade de um jeito diferente, ou seja, com empatia, com respeito ao outro. Um conselho paritário, ele é composto por 24 membros, 12 eleitos pela sociedade civil, das entidades que compõem a sociedade civil das mais diversas áreas, e 12 pessoas indicadas pelas secretarias que entendemos que são importantes na prefeitura para estarem no conselho, entre elas a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esportes, de Cultura, Assistência, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e assim a gente compõe o COMPAS, com 24 membros. Ele conta que o COMPAS possui 3 comissões, nas quais trabalha temas como violência doméstica, bullying e comunicação não violenta. Ao longo da pandemia, os debates têm sido feitos em sua maioria por meio de lives, pela página do órgão no Facebook. E frisa um dos destaques do trabalho do COMPAS, que pouco a pouco vai retornando às escolas. Os Círculos de Cultura da Paz, também chamados de Círculos Restaurativos, uma prática ancestral. Que é você trabalhar os conflitos de maneira circular, ou seja, de maneira horizontal, tomando o cuidado de criar um espaço seguro e intencional para que a gente possa falar das nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos. Mais especificamente, quem tem feito isso e virou uma referência para o Estado de São Paulo é a Secretaria Municipal de Educação, num projeto de prevenção à não violência na escola. Então a gente trabalha com crianças do 6º ao 9º ano, com crianças do 5º ano e também na formação com os professores de como resolver os nossos conflitos. E isso é usado como metodologia, como filosofia, os processos que nós chamamos de processos circulares, que é todo mundo sentar em círculo, de maneira horizontal, olhando um para a cara do outro. E aí tem um instrumento que é o objeto da palavra, que todo mundo usa, que ele tem que rodar de maneira circular. E ali, então, a gente faz alguns combinados, como falar em primeira pessoa, respeitar a fala do outro, respeitar o tempo de fala do outro. E aí a gente vai tratando de maneira muito empática os nossos conflitos e as nossas dificuldades no dia a dia. Prestes a completar 4 anos de sua fundação, o COMPAS agora conta com uma novidade, o Mapa da Paz. É um site que foi construído para que as pessoas possam registrar todo tipo de ação de cultura de paz que vem sendo realizada aqui na cidade. E tem gente que já vinha fazendo a diferença na sociedade há muito tempo e nem sabia.
muitas vezes uma ajuda de uma poda de árvore, ou de plantar uma árvore, ou de uma coleta, de uma reciclagem de lixo, jogos de brincadeiras antigas, amarelinha, jogar bola na rua. São coisas que você coloca pessoas juntos, em conjunto, para fazerem ações simples e que, de forma respeitosa, você acaba promovendo também isso como sendo ação de cultura de paz. Então já viu, né? Se você tem uma iniciativa que acha que contribui para promover a paz em seu entorno, é um candidato a fazer parte desse banco de dados. O link para acessar está aqui nesta tela. Cadastrar ações, mandar as ações, explicando um pouquinho sobre o que é, tem um formulário lá que facilita o preenchimento das informações. Então as pessoas podem mandar as ações que elas praticam de cultura de paz nas suas regiões, e a gente vai alimentar esse site com essas fotos, um vídeo curto também de até 3 minutos, falando onde essas ações estão acontecendo na nossa cidade. 12h29, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, fazendo aquela atualização dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana, e depois as informações da cidade de Campinas. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, são 21.597.949 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São 7.852 novos casos registrados nas últimas 24 horas. No país, 601.574 pessoas já morreram devido à doença. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.384.416 casos já foram confirmados e nós temos 150.835 óbitos devido à Covid-19. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Aqui na nossa região, com os 21 municípios, somam 387.109 casos da Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 140.926 casos. Lembrando que são 406 casos a mais desde a última sexta-feira, porque nós estávamos aí com uma instabilidade no sistema de informação do Ministério da Saúde. Em Indaiatuba, 32.051 casos, Sumaré, 31.327, Hortolândia, 28.926, Americana, 27.413, Santa Bárbara do Oeste, 23.822, Paulínia, 15.819, Valinhos, 15.044, Itatiba, 14.979 e agora os municípios com menos de 10.000 casos da doença. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização que tinha acontecido no dia 7 de outubro, 406 novos casos para a cidade de Campinas, o que mostra que a doença continua circulando pela cidade. Agora, quando nós falamos em óbitos, Gabriel, a gente tem aí uma subnotificação, porque de acordo com a nota da Prefeitura, ainda nós temos o dado do dia 7 de outubro, que era, por exemplo, no caso em Campinas, 4.511 por uma instabilidade no sistema. Portanto, os municípios, nós não temos atualização deles, ainda estamos com os dados da última sexta-feira e assim... Campinas com 4.511, Sumaré 988, Americana 846. Na sequência aparecem Santa Bárbara do Oeste, Indaiatuba, Hortolândia, Valinhos, Itatiba, Paulínia, Nova Odessa. Depois nós temos Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que cada município coloca essa informação nesse sistema do Ministério da Saúde, que contabiliza o número de mortos. Nós falamos lá em cima, quando falamos do Brasil, de óbitos, 150.835, portanto, no estado de São Paulo e no país, 601.574,
Nós já passamos dos 600 mil, mas esse número de 601.574 pode estar subnotificado. Então, a gente espera esse restabelecimento do sistema do Ministério da Saúde para a gente ter a real noção de como está o avanço da Covid-19 na nossa cidade e em toda a região metropolitana e o estado. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade abaixo dos 60%. Sim, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, nós temos aí 184 leitos de UTI Covid, dos quais 110 estavam ocupados nessa segunda-feira, uma taxa de 59,78%. São 74 leitos livres. E de acordo aí com toda a conversão que tem sido feita nos leitos de UTI para que eles se transformem em leitos de UTI para outras doenças, nós temos, olha, no SUS municipal, agora são 64 leitos, até porque na última sexta-feira nós tivemos a conversão de 10 leitos da rede Mário Gatti. No SUS estadual, 45 e na rede particular, 75. Em todo o estado de São Paulo, são 4.143 pacientes internados, sendo 1.989 em UTIs Covid, o que representa 29,9% de ocupação em todo o território paulista. Então, a gente aguarda aí que Campinas, a gente percebe que ainda nós não baixamos muito a taxa, justamente por conta de que, conforme principalmente a rede pública percebe que há essa taxa, esses leitos livres, vai fazendo essa conversão para o atendimento de UTI de outras doenças aqui em Campinas. Números atualizados da vacinação na cidade de Campinas. Também, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, são 1.715.622 doses aplicadas, sendo 764.564 moradores de Campinas que já receberam a segunda dose ou a vacina de dose única e 21.977 pessoas receberam aquela dose adicional. A gente lembra que essa dose está sendo aplicada nas pessoas maiores de 60 anos e também agora para os profissionais da saúde desde a última sexta-feira. Então, a gente também acompanha a aplicação da dose adicional. Vacina.campinas.sp.gov.br é o site para você poder fazer este agendamento e este acompanhamento. Mina Abreu, ontem eu terminei aqui o Câmara Notícia com a informação do governo do estado sobre a volta presencial das escolas, agora de forma obrigatória. Isso, essa retomada das aulas presenciais deve acontecer a partir de segunda-feira e será obrigatória aos estudantes da rede estadual, municipal e privada vinculadas ao Conselho Estadual de Educação. Acompanhe. O governo do estado de São Paulo anuncia a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais nas redes estadual, na rede municipal e na rede privada de ensino em todo o estado de São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, 18 de outubro. Com o avanço da vacinação no estado de São Paulo, o estado que mais vacina, o estado que mais realizou o procedimento de vacinação em todo o Brasil e o que lidera hoje a vacinação na primeira dose, nas duas doses e na dose de reforço, assim como os indicadores de queda da Covid-19, tornam possível e viável a obrigatoriedade dos alunos em sala de aula a partir da semana que vem. E a partir do dia 3 de novembro, logo depois do feriado de finados, novas mudanças passarão a ser implementadas. O secretário estadual de Educação detalhou as regras. A partir do dia 18 de outubro, será obrigatória a presença em sala de aula, mantido o distanciamento com os demais protocolos. Então, no mês de outubro, 1 metro está mantido ainda de distanciamento. Na rede estadual, nós começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira. E o Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. A gente vai publicar, vai ter um prazo onde a escola privada poderá se adaptar à regra. A rede estadual já começará.
para as redes municipais. Isso deverá ser observada a regra de cada conselho. Vou dar um exemplo, aproveitando e cumprimentando o prefeito Ricardo Nunes. A cidade de São Paulo tem uma lei específica que regula a rede municipal, inclusive sobre a obrigatoriedade. Portanto, para a rede municipal não se aplicará esta regra. Para cidades que têm conselho municipal próprio, poderá ter, obviamente, outra regra. Mas para aqueles municípios que são regulados pelo Conselho Estadual, que geralmente são os municípios pequenos, né, do nosso estado, eles deverão seguir a regra que é estabelecida pelo Conselho Estadual de São Paulo, que vai deliberar e vai estar publicando a regra já nesta semana. É o caso de Campinas, que tem um Conselho Municipal de Educação e, de acordo com uma nota enviada pela Secretaria Municipal de Educação, ela vai aguardar a publicação do decreto estadual sobre a obrigatoriedade para definir quais serão as diretrizes nas escolas da rede municipal. Todos os profissionais da rede municipal de ensino já completaram um ciclo de imunização com a primeira e segunda doses e em Campinas foram aplicadas mais de 1,7 milhões de doses. Por isso que a gente aguarda aí a definição que deve ser anunciada ainda esta semana para a escola da rede municipal. As escolas particulares, então, aguardam uma nova definição também do governo estadual. A gente lembra, inclusive, que há ainda exceção à obrigatoriedade. Eu vou elencar aqui os casos. Olha, jovens pertencentes a grupos de risco com mais de 12 anos que não tenham completado o ciclo vacinal, jovens gestantes e puérperas, crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19, para as quais não há vacina contra a doença aprovada no Brasil, jovens com mais de 12 anos com comorbidades e que não tenham completado o ciclo vacinal, e estudantes com condição de saúde com maior fragilidade à Covid-19, mesmo que tenha o ciclo vacinal completo, comprovada a prescrição médica para permanecer em atividades remotas. Então, se seu filho ou a criança pela qual você é responsável se elenque em algum desses critérios, você deve procurar a escola para saber como proceder para que ela continue aí no ensino remoto, que de acordo com o decreto será permitido, então, continuar nessa modalidade. E a gente segue acompanhando, então, mas este passo, né, da retomada na educação de forma presencial. Mirna Abreu, neste sábado, dia 16 de outubro, nós temos um novo dia D de multivacinação em todo o estado. É, que o estado está chamando de dia V, na verdade, porque a gente vai vacinar as crianças, adolescentes acima de 12 anos contra a Covid-19 e também hora, mais uma vez, de acertar a carteirinha, atualizar a carteirinha nessa campanha de multivacinação. Vamos promover uma nova data especial de vacinação, o dia V. V de vacina, V de vida contra a Covid-19, no próximo sábado, dia 16 de outubro. São mais de 5 mil postos de saúde nos 645 municípios do estado de São Paulo. Em todos eles, os postos de saúde vão abrir, repito, no sábado, dia 16, das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da manhã às 7 horas da noite, para aplicação da segunda dose de quem já tomou a primeira dose da vacina e pode já no espaço vacinal tomar a sua segunda dose, e também os que não tomaram e podem tomar a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19. É uma grande oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose fazerem isso com calma e com tempo neste sábado, dia 16, das 7 da manhã até as 7 da noite. E o foco dessa vacinação é na segunda dose, que está atrasada. Hoje, no estado de São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas não retornaram para tomar sua segunda dose. Então, é muito importante que retomem. 5 mil postos vão estar abertos, das 7 às 19 horas. Isso depende também, e é importante que as pessoas confiram os horários nos postos de vacinação dos seus municípios.
A segunda dose ela está atrasada tanto para os adultos quanto para os adolescentes, como o secretário Rosselli falou. Adolescentes com comorbidades, adolescentes de 17, 16 anos já podem retomar para tomar a vacina da Pfizer, uma vez que o intervalo agora ele é de 56 dias. Então muitas pessoas ainda não se deram conta dessa antecipação e não completaram o seu esquema vacinal. A dose adicional também vai ser administrada para quem tomou a segunda dose em fevereiro, março e abril, tanto para os idosos como para os profissionais de saúde. E a gente então lembra, olha, que desses mais de 4 milhões de pessoas que estão aí com as doses atrasadas, 2,1 milhões são pessoas que precisam concluir esquemas vacinais com as doses da Pfizer, número que foi impactado com a antecipação de 12 para 8 semanas no intervalo entre a primeira e segunda dose, principalmente os adolescentes. Então, quem tomou Pfizer, dá uma olhadinha no calendário, veja se já é possível antecipar. E a gente aguarda também, até o fechamento dessa edição, a gente não tinha ainda um posicionamento da Secretaria de Saúde de Campinas sobre como vai ser o dia desse. É preciso que essas pessoas que se encaixem nesses critérios já possam diretamente ir nos postos de vacinação no próximo sábado, ou se vai precisar reagendar. Lembrando que, então, quem iria tomar a segunda dose da Pfizer a partir da 12ª semana, vai tomar a partir da 8ª semana. Então, a gente aguarda para atualizar com as informações e horários de funcionamento dos centros de saúde aqui da cidade de Campinas. Passando, então, de 3 meses para 2 meses o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então, atenção você que é adulto, que tomou a primeira dose, seja da Pfizer, da AstraZeneca ou da Coronavac, tem que tomar a segunda dose, esperar 15 dias para você estar imunizado contra a forma mais grave da doença. Já está provado a vacinação, os números estão caindo da queda de mortos em todo o país e também o número de pessoas que estão internadas. Mirna Abreu, para quem faz compra, coloca lá o CPF, que é a nota fiscal paulista, tá acabando o prazo para resgatar este crédito, é só até este sábado, né? É isso mesmo, porque às vezes a pessoa esquece, vai deixando lá e pensa, 1 hora eu resgato. Não, gente, olha, quem tem créditos no Nota Fiscal Paulista tem até o dia 16, sábado agora, para então fazer esse resgate, porque a partir do dia 17 serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de 12 meses, contados da data em que tiveram sido disponibilizados pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento. Inclusive, a partir do dia 17 até o dia 19, que é a próxima terça-feira, o sistema vai estar em manutenção. Por esse motivo, algumas funcionalidades estarão temporariamente indisponíveis. Então, entre lá, olha, no Nota Fiscal Paulista, o site é www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre lá, entre com o seu login, lá tem o passo a passo e veja se você tem créditos e já peça aí o resgate. Hora da gente falar sobre o cadastro do IPTU digital, porque tem um desconto aí também, né? Olha, os contribuintes aqui da cidade de Campinas têm até o próximo dia 30 para fazer o cadastro no IPTU digital e garantir 1% de desconto aí no imposto, que vai até R$100. Esse 1% não pode passar de R$100. Além disso, quem já recebe o carnê no formato digital tem a facilidade de fazer o pagamento direto pela internet e acesso aos boletos de qualquer lugar. Para aderir, o contribuinte precisa estar com os dados cadastrais atualizados. No caso de pessoa física, ter o cadastro e acesso ao portal do cidadão em ambiente exclusivo. E para a pessoa jurídica, o contribuinte tem que estar inscrito para a emissão da nota fiscal eletrônica. Então anote aí o endereço: iptudigital.campinas.sp.gov.br. Você pode fazer ali o seu cadastro, atualizar as informações para ter direito, inclusive, a esse 1% de desconto no IPTU.
Tá certo, então, Mirna Abreu, 12h48. Agradeço as notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, trazendo pra gente tudo o que aconteceu ontem na 20ª reunião ordinária. Combinado, daqui a pouco eu conto, então, tudo o que aconteceu na 20ª reunião. Até já. Até. Olha só que bacana, 3 atletas que vão representar o Brasil em campeonatos mundiais e no mês que vem nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o primeiro da história, treinaram aqui em Campinas e a nossa equipe foi lá conferir. Os treinos são debaixo de sol forte sem muito descanso. Isso porque as atletas estão se preparando aqui em Campinas, na Lagoa do Taquaral, para os Jogos Mundiais de Vôlei de Praia e, em especial, para o Pan-Americanos Júnior, que acontece já no mês que vem na Colômbia. Esse momento que a gente está vivendo é um pouco diferente, né? Até a forma com que o Campeonato Brasileiro está sendo disputado está diferente. Então, geralmente, a gente joga numa temporada 21-22. Aí nós estamos agora só com 2021. Então a gente deu uma adaptada, tá dando uma corrida aí no processo, então tá no período competitivo. E a ideia é a gente tá colocando as meninas para bastante situações de jogo, né? As atletas foram convidadas pelo Márcio Oliveira, presidente da Associação Campineira de Vôlei de Praia, que apoia e promove a divulgação da modalidade. Nós já temos um projeto de vôlei de praia em Campinas, através da Associação Campineira de Vôlei de Praia, onde a gente já desenvolve um trabalho já há alguns anos. E nós temos aí atletas que também circulam pelo circuito brasileiro. E trazer essa equipe aí significa botar Campinas ainda mais no circuito de vôlei de praia, com equipe de altíssimo nível. Em altíssimo nível, joga a Vitória. Ela foi campeã do Mundial Sub-19 em 2016 e do Mundial Sub-21 em 2019. Além dos brasileiros Sub-21 das temporadas 2016 e 2019 e do circuito Challenge 2018. E as competições não param por aí. Está sendo uma semana bem puxada, né? Que a gente acabou de vir de um brasileiro e semana que vem já tem também mais um brasileiro. Tem o Mundial em Itapema e depois tem o Pan-Americano. Por isso que a gente está assim, nessa semana que a gente não está competindo, nos treinos bem intensos mesmo, porque a preparação tem que ser bem puxada, né? Para esses campeonatos do final do ano agora. Vitória e Tainara formam a dupla que vai representar o Brasil na Colômbia. Além do PAN, a atleta de 20 anos também vai disputar o Mundial na Tailândia. A gente está com expectativas muito boas. A Vicky já tem mais experiência que eu nesses campeonatos internacionais. Eu acabei de voltar de um sul-americano como campeã. Então a gente vai unir essa experiência e dar o nosso melhor lá. A gente está com expectativas muito boas e a gente espera fazer o nosso melhor. As atletas contam ainda com o apoio da medalhista Tainá Bige, que também está em Campinas e que tem sentido diferença nos treinos por aqui. Um pouquinho mais puxado, né? Esses tempos a gente pegou um pouquinho da temperatura amena, então a gente tem sentido, mas hoje fez um solzão, né? E aí já é um costume nosso treinar em clube, né? Porque a gente joga vôlei de praia, que a gente tá treinando sempre na praia. Então tá sendo gostoso poder aproveitar um pouquinho do clima aqui, que é diferente do Nordeste, né? E tá sendo bom aí, tendo essa experiência. Toda essa mudança de clima aí que você falou, ajuda também na hora da competição? Ajuda porque se de certa forma aqui tiver um pouco parecido com lá, né, a gente já está um pouquinho mais adaptada, mas também a gente acaba sofrendo um pouquinho até que nessas adaptações climáticas, né, principalmente quem tem alergia ou então a boca fica um pouco mais ressecada e é hora de entrar um pouco mais com a hidratação, mas está sendo gostoso. Boa sorte, então, às atletas Vitória, Tainara e também a Tainá nessas competições. E parabéns ao Márcio Oliveira, que é o presidente da Associação Campineira de Vôlei de Praia, que faz um ótimo trabalho aqui na cidade com os treinamentos nas quadras de areia na Lagoa do Taquaral. Vamos fazer o seguinte, 12h53 agora, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre a queda das redes sociais.
Será que nós estamos vulneráveis? Tem o que fazer? Precisamos mudar alguns hábitos? Depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 12h57 agora. E olha só, na última semana, as redes sociais WhatsApp, Instagram, Facebook sofreram uma queda em todo o mundo por mais de 6 horas, impedindo completamente o funcionamento dos aplicativos, como o envio de mensagens, recebimento, afetando inúmeros serviços. Recentemente, também no mês de julho, uma queda nos serviços de uma empresa norte-americana de serviços na nuvem, a Akamai, provocou interrupções em diversos sites, redes de distribuição, serviços financeiros, bancos, meios de comunicação. Em um momento em que somos completamente dependentes destes serviços digitais, será que tem como minimizar os problemas quando acontecem essas quedas? Bom, eu converso agora com a Thaís Leonel, ela que é CEO da WSI Tecnologia Online. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E Thaís, respondendo então esta minha primeira pergunta, tem como minimizar os problemas ficando sem essas plataformas? Seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Primeiro, obrigado pelo convite. E sim, tem como minimizar. O que eu gosto muito de falar é que na internet a única coisa que é nossa é um site. Então, tenha um registro de domínio e um site no ar. As empresas que tinham um site não sofreram tanto impacto durante essas 6, 7 horas, quando o Instagram, Facebook, o WhatsApp saíram do ar. Elas são plataformas extremamente importantes, hoje em dia a gente não vive sem, mas a gente pode usar outros recursos, como o bom e velho site. Com esta queda, das 3 ferramentas, 3,5 bilhões de usuários não conseguiram, utilizar as redes sociais. E apesar de escutar muitas pessoas brincando, que gostaram, que foi uma forma de ficar distante, que o aparelho não ficou apitando, teve sossego. Agora, Thaís, hoje essas redes sociais elas são imprescindíveis, para realizar atividades, desde comunicação, diversão, até gerir negócios, Muitas pessoas tiveram prejuízos na segunda-feira passada por conta do WhatsApp não estar funcionando, nem tanto o Facebook em si, mas o WhatsApp, porque toda a transação deles, comunicação, solicitação de pedidos, é feita à base do WhatsApp. Muitas empresas de delivery, eles tinham medo que isso não voltasse até a noite, no horário que os deliveries são mais solicitados, e ainda bem que voltou, porque senão o prejuízo para o comércio em geral seria muito maior. Então, a gente sempre, quando eu falo do site, porque ali teria um telefone da empresa, e se as pessoas quisessem se comunicar ou precisassem, elas teriam como recuperar isso. Assim como se você tivesse um Google Meu Negócio visível para as pessoas. Então, a gente tem outras plataformas importantes que servem como auxílio para a gente não ficar nesse apagão, caso aconteça novamente. Uma pane semelhante no Facebook aconteceu há 2 anos e aí pequenos negócios perderam milhares de dólares aí em transações. Dessa vez a pane afetou, por exemplo, uma plataforma com 7 milhões de assinantes pagos. Então, assim, com cada vez mais pessoas conectadas e dependentes dessas ferramentas, a chance dessas quedas se tornarem mais frequentes é inevitável? Tem como fazer esse exercício, Thaís? Porque com a queda do Wi-Fi, parece que a gente já está meio que acostumado, Todo mundo achou normal o que aconteceu no primeiro momento, colocou a culpa nas operadoras, Caiu rede social, não funcionava o WhatsApp, meu Wi-Fi, e já liga para tecnologia de informação, se tem... Isso já parece que está comum, mas essas quedas que têm acontecido nessas plataformas, a gente pode considerar como algo normal, a gente pode se preparar para que isso aconteça com uma certa frequência?
Eu não digo que vai ser normal, né? Mas ela pode ser comum. Por quê? Toda vez que dá esse apagão, o Facebook sai do ar, a gente percebe mudanças. E foi isso que a gente que trabalha, que enxerga a plataforma muito, né, nos bastidores, por trás, a gente encontrou. Então, tá vindo mudanças no Instagram, que ninguém estava contando, como a plataforma agora, ela só vai performar com vídeo. As imagens em si, elas vão ser deixadas de lado. O próprio Facebook, gerenciador de anúncios do Facebook, ele já veio com uma adaptação. Então, a gente percebe que toda vez que o Facebook sai do ar em si, ele vem com uma novidade. Então, são ferramentas que elas vão estar em constante atualização, né, e modernização e adaptação. Então, a gente tem que estar preparado, sim, para possíveis apagões. Não acredito que seja uma coisa comum, mas serve de alerta para a gente não ficar tão refém e tão dependente delas. Exatamente. E assim, a partir do momento que muitas plataformas estão fora do ar, o que a pessoa pode fazer, uma empresa? Porque é muito comum, a partir do momento que uma rede social ou um site ele fica fora do ar, que você procure a concorrência, uma plataforma similar. Este é o caminho, porque daí essa outra plataforma que não está acostumada, essa outra ferramenta, ela também pode sobrecarregar e cair, ou não, Thaís? Foi o que aconteceu com o Telegram. Muita gente não tinha o Telegram, né? Depois de 1h30 as pessoas começaram a migrar. Eu percebi isso pelos meus próprios contatos, que começou a chegar alerta. Fulano entrou no Telegram e assim por diante. E daí o Telegram caiu. Ele também não suportou a ferramenta. Mas em questão de estratégia para as empresas, primeira coisa, a gente ter sempre um plano B. Eu tenho um site, eu posso enviar um e-mail marketing para os meus clientes, avisando, olha, não estamos com comunicação nas plataformas digitais, mas nosso telefone de contato está aqui, nosso e-mail de contato. O Twitter não saiu do ar, então, se a gente tiver alguma plataforma que não tenha saído do ar, a gente pode deixar um aviso para outros meios de comunicação. Então, é uma questão da gente ser muito rápido, né, na comunicação e fazer essa busca. Então, como o Twitter não caiu, a gente podia ter comunicado os clientes por ali. Nem todo mundo tem Twitter, então são ações que a gente talvez tenha que tomar na hora, criar uma conta e tentar avisar as pessoas. E e-mail continua sendo seguro, o site continua sendo seguro e manter os dados atualizados no Google. Isso também é uma ação extremamente importante. Então é uma lição também para que as empresas ou os empreendedores que estão abrindo o negócio agora ou recentemente, de que é necessário aprender a trabalhar de uma outra maneira. Você não pode focar e ter apenas uma plataforma. Exato. Eu brinco aqui que marketing digital vai muito além de Instagram. Porque às vezes a gente se depara com algumas empresas e fala assim, eu não preciso de um site, eu não preciso fazer campanha no Google porque eu já tenho Instagram. E daí a gente fica refém. Então, é uma dica para as empresas, independente do tamanho da empresa. Google é o primeiro lugar que as pessoas vão. Então, quando caiu a rede, todo mundo começou a digitar no Google o que podia estar acontecendo. Então, numa dessas, se você trabalha bem seu site, trabalha bem uma palavra-chave, você é ranqueado. Se você é uma empresa de tecnologia, rapidamente você podia colocar um texto num blog falando sobre o problema, que foi um problema segundo o Facebook de DNS, explicando o que era isso para as pessoas e pronto, você seria ranqueado. Então, é uma questão de estratégia. Então, quando acontecer esse tipo de problema, pensem nas outras soluções, porque nem todo mundo vai pensar e você pode sair na frente do concorrente. Exato. Agora, o que aconteceu? Mostrou uma vulnerabilidade das conexões digitais e uma debilidade do sistema que sustenta o funcionamento das redes? Nós temos que nos preocupar com o que aconteceu? Eu acredito que a gente tenha sempre que se preocupar, sim. Porque o que pode ter acontecido é uma sobrecarga. Você imagina que, às vezes, um site muito simples sai do ar porque o servidor não comportava o número de acessos do site. Tá? Isso pode acontecer com todo mundo. Daí, a gente tem
bilhões de pessoas usando o Facebook no mundo todo. Então, não foi só o facebook.com, foram todos, .com.br, .fr, .es e assim por diante. Então, você imagina a capacidade que eles precisam para absorver isso. E pode entrar, sim, em pane, né, em curto, né, no sentido literal da palavra, mas a gente precisa se preocupar, sim, e não apostar todas as informações da empresa em plataformas que não são nossas. Porque a gente pensa, né, é um sistema gratuito, a gente paga para anunciar nessas plataformas, mas de maneira geral, o usuário em si, né, não paga para utilizar. Então, a gente tem que se preocupar, sim, e não ficar dependente só de rede social. Agora, Thaís, nós discutimos aqui, então, que principalmente o brasileiro ele é muito dependente, né, dessas ferramentas digitais, ainda mais em época de pandemia, né, que aproximou os familiares, os amigos, também a parte econômica, aprendemos a trabalhar de forma online. Existe uma forma de mudar essa dependência? Diminuir eu acho difícil, né? É algo que veio para ficar, mas tem como fazer algumas mudanças? Eu acredito que as mudanças que a gente pode ter é ampliar as plataformas onde a empresa ela vai estar presente, tá? Para a gente não ficar refém só de Instagram. Mas a gente não tem mais como fugir da internet, a gente vai precisar aprender a lidar. Tem muitos, né, negócios que eles se tornaram digitais na pandemia, né, comércios físicos fecharam e foram para online, então a gente não tem muito para onde correr. O que a gente tem que estar preparado são para estratégias e deixar sempre o público, né, o consumidor, o nosso cliente, ciente de todos os canais de comunicação que a gente tem. Eu vi até uma notícia que uma mulher passou mal, desmaiou, e como ela não conseguia mandar mensagem pelo WhatsApp, ela entrou em pânico, né, e acabou desmaiando pelo susto. E daí depois que ela se voltou, ela falou assim, eu esqueci que eu podia fazer uma ligação pelo meu celular. Ficou em desuso, então é uma questão, né? A ligação. Então é isso, olha, existe um telefone fixo, existe um celular, a gente tem outros canais de comunicação. É como se a gente tivesse que reaprender a usar estratégias de comunicações antigas. Pegar o telefone, ligar. Se você sabe que você está esperando uma ligação daquele seu cliente, caiu a rede, pega o telefone e liga. Oi, cliente, a gente está sem comunicação, mas, né, a gente tem outras formas. Reaprender. Eu vejo muito por esse lado. Dar um passo para trás, né? Lembrar que a primeira funcionalidade do telefone era para fazer a ligação e depois, com o avanço da tecnologia, é que vieram as outras ferramentas, plataformas, e a gente acaba utilizando para outras coisas. Eu falei deste passo para trás das pessoas, né? Da primeira funcionalidade para as empresas. Então, é um passo para frente que elas precisam dar para elas poderem se adaptar, então, a essas novas tecnologias e essas possíveis quedas, então. Isso. É pensar numa estratégia de marketing um pouco completa, básica, mas completa. O que é isso? Tenha seu site, não tenha o dinheiro para fazer o site. O Google Meu Negócio te dá um site gratuito. Então, você pode ter um site de graça no Google. E existem outras plataformas também que desenvolvem sites de forma gratuita. Então, tem um site, registre o seu domínio. Isso não custa, né, muito dinheiro, não demanda muito investimento. Mantenha sua ficha no Google Meu Negócio completamente atualizada. Isso é de extrema importância. Depois, vá para as mídias sociais. E sempre mantenha telefones atualizados e e-mail. E-mail ainda funciona, é extremamente seguro, então é esse um passo para frente que as empresas precisam dar, mas esse passo para frente é muito básico, né? É o passo para trás que a gente brinca aqui. Sim. Então, você tendo isso, você vai estar coberto em todas as áreas. Então, muito difícil o Google sair do ar. Eu vi isso uma vez só e foram coisas de 15 minutos, então o Google ainda é muito seguro. Thaís Leonel, CEO da WS Tecnologia Online, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a falar
sobre outro assunto que seja diferente desta pane que nós vivemos aí na última semana, que seja com uma boa notícia, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigado pelo convite, fico à disposição, me encontrem nas redes sociais, que elas estão ativas. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me procurar que a gente conversa, troca ideia e eu dou algumas outras dicas. Obrigada. Nós aqui agradecemos a presença da Thaís Leonel de forma virtual aqui, falando sobre as quedas, né, das redes sociais, que assustou acho que todo mundo aí recentemente na última semana, com dicas importantes, então, principalmente para você que tem um negócio, para você que é empreendedor, tem uma empresa, para você não ter prejuízo. Está esquecendo de tudo? Então, o Saúde Agora de hoje é para você que está com problemas de memória. Saiba quando é necessário procurar uma ajuda médica com a nossa repórter Viviane Novaes. Acompanhe. Saúde Agora no ar. E a você, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a memória. Tá com problema? Então presta atenção nesse assunto, porque quem vai ajudar a gente é a Jerusa Smith, ela que é neurologista. Doutora, obrigada, viu, por falar aqui no Saúde Agora com a gente. Imagina, é um prazer. Doutora, eu queria já perguntar, como que funciona a nossa memória? Como que a gente consegue armazenar tanta coisa? A gente tem no cérebro duas estruturas que se chamam hipocampo, uma de cada lado do cérebro, que são responsáveis, são os nossos portais da memória. Essas estruturas são estruturas pequenas perto do resto do cérebro, mas fundamentais para o armazenamento de memória. Então, são regiões que têm uma intensa atividade do neurônio para você formar aquela memória. A gente chama esse processo de consolidação. Então, uma memória, ela fica nessa estrutura, que é o hipocampo, por muito tempo, às vezes anos até. E depois ela é transferida para outras regiões do cérebro. A gente consegue formar várias memórias porque nosso cérebro é com muitos neurônios. E a memória vai ser consolidada em diversas regiões a depender do tipo de informação daquela memória. Mas essa estrutura, que é o hipocampo, ela é fundamental para esse processo de consolidação e armazenamento futuro da memória. E o que acontece quando a pessoa começa a perder a memória? Normalmente está associado a alguma doença ou é uma falta de atenção, um estresse, um sono que não está legal? Isso vai depender muito da faixa etária. Então a gente sabe que após os 60 anos, especialmente após os 65 anos, a prevalência das doenças associadas à memória começa a aumentar. A principal delas é a doença de Alzheimer. Em indivíduos mais jovens, a maioria das vezes essa queixa de memória está mais associada a, como você falou, distúrbios de sono, às vezes distúrbios de humor, depressão, ansiedade, que levam mais a uma falta de atenção. Mas o indivíduo sente aquilo como uma falta de memória também. Né? Agora, a gente tem que ver, a faixa etária ela é muito importante para a gente pensar no que está fazendo o indivíduo se queixar de problema de memória. A gente está falando aí de adulto. E criança pode ter problema de memória também? Ou isso não atinge elas? Criança é mais difícil ter um problema de memória propriamente, né? Existe o transtorno de atenção, de déficit de atenção e hiperatividade, que é comum na faixa etária de criança. Existe dislexia, que pode dar um prejuízo no aprendizado da criança na escola, mas ter um distúrbio de memória especificamente para a criança é muito, muito incomum. E doutora, quando procurar um especialista? Assim, procurar um especialista para o jovem, eu indicaria quando ele percebe que o humor dele não está bom, né? Ou que aquele tem um prejuízo mesmo nas atividades dele, a memória dele está tão, né, prejudicada que ele não consegue trabalhar, não consegue fazer seus compromissos sociais na família. Para o idoso tem que ter um pouco mais de alerta, vamos dizer assim. Então, se o idoso percebe que essa perda de memória, ela tá mantida, quer dizer, ele percebe que ela vem se instalando ao longo dos meses, no último ano isso piorou, por exemplo, é um fator que deve o idoso procurar ajuda médica. E claro, em qualquer faixa etária, se existe um prejuízo do dia a dia, o indivíduo não está conseguindo fazer as coisas que ele fazia anteriormente, isso é um sinal muito importante de alerta, que indica a necessidade de procurar ajuda médica. A gente falou aí
o Alzheimer, né, mais preocupante com mais de 60 anos, e nos jovens aí sono, estresse também afetam bastante, mas medicamento, falta de atividade física também afetam a nossa memória? Sim, existem muitos medicamentos que afetam a memória, o uso indiscriminado de medicações que é a tarja preta aqui no Brasil, que são os benzodiazepínicos, eles afetam demais a memória e outros medicamentos também, né? E a prática de atividade física, ela é essencial para um bom funcionamento cerebral e para promoção de uma saúde cerebral ao longo da vida e prevenção de doenças degenerativas. Então tem diversos trabalhos, uma área grande de trabalho relacionando atividade física, especialmente aeróbica, com melhora da saúde cerebral e diminuição da chance de você ter, por exemplo, doença de Alzheimer. E doutora, tem remédio para memória? Tô esquecendo tudo. Tem um remedinho? Então, não existe um remédio assim, eu queria que a minha memória fosse melhor, eu tô esquecendo, eu vou tomar um remédio. Não, a gente tem que... Qual o diagnóstico? Por que você tá esquecendo? É porque você não tá dormindo bem? Vamos melhorar. Por que você não tá dormindo bem? Tem apneia do sono? Precisamos tratar a apneia do sono. Você tem um distúrbio de memória porque você tem depressão? Precisamos tratar a depressão. Você tem distúrbio de memória porque você tem doença de Alzheimer? Precisamos dar remédios adequados para a doença de Alzheimer. Então, falar, eu tenho distúrbio de memória, aquilo que a gente fala, um termo guarda-chuva, quer dizer, por que você tem distúrbio de memória? E daí a gente tem que descobrir para melhor tratar. E o coronavírus, memória, tem ligação? Porque a gente percebe muita gente reclamando, né? Tive Covid, agora não lembro de mais nada. Tem sim, a gente chama de brain fog, né? Então existe uma alteração da capacidade cognitiva pós-Covid, ela está mais associada a distúrbios de atenção e de capacidade de planejamento, por exemplo, do que memória especialmente, e os trabalhos não mostram uma agressão direta ao cérebro na maioria das vezes, mas ainda a gente tem muitos dados inconclusivos, a gente não entendeu bem o que é essa alteração da capacidade cognitiva pós-Covid, mas existe sim, em grande parte dos pacientes, e costuma melhorar ao longo do tempo. Doutora, para quem está assistindo a gente, qual dica ou orientação que a senhora dá para ter mais memória, uma memória melhor? A dica é assim, manter-se fisicamente ativo, manter-se mentalmente ativo. Então vamos supor, eu me aposentei e estou mais em casa, fico mais na televisão. Não pode. Você se aposentou, tenta procurar um curso de inglês, tenta procurar um curso de yoga, que é outra coisa que ajuda bastante na memória, um curso de instrumento musical, procure um novo aprendizado, volte a ler. Muita gente vê que muitas pessoas acabam se acostumando com TV e não lê mais. Pega um livro, vai ler um livro. Então coloca o cérebro para pensar, ative o cérebro, mantenha-se socialmente ativo, não faça uma reclusão social. A gente está em tempos de pandemia, Jerusa, eu não posso sair de casa, né? Tudo bem, mas ligue para as pessoas, faça uma videochamada, fale com seus amigos, evite se isolar socialmente. Cuide de todos os fatores de risco da sua saúde. Então, cuide de pressão alta, cuide do diabetes, cuide do colesterol, da tireoide. Tenha uma alimentação saudável, isso é muito importante. Tem vários estudos mostrando que uma alimentação saudável é boa para o cérebro, é melhor para o cérebro do que uma alimentação rica em gordura, rica, né, em sal. Então, são essas as principais dicas que eu posso dar para você preservar o seu cérebro, especialmente para o futuro. Doutora Jerusa, muito obrigada por falar com a gente, viu? Nada, imagina, estou à disposição, foi um prazer. Doutora Jerusa, então, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Muito obrigado, Viviane Novaes, com dicas importantes aí para a nossa memória. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui de volta aos nossos estúdios, agora com as notícias do Legislativo, com o que acontece aqui na Câmara de Campinas, já que ontem nós tivemos a 20ª reunião ordinária. Então, seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E ontem, na 20ª reunião ordinária, foi aprovado o mérito do projeto de autoria do prefeito que institui o Auxílio Campinas Protege, que é um programa de caráter
temporário e emergencial destinado a ajudar financeiramente as famílias com crianças e adolescentes que perderam seu responsável legal em razão da Covid. O líder de governo na Câmara falou da importância da proposta. Mas centenas de crianças, talvez milhares de crianças ficaram sem seus pais. E muitas dessas crianças são de famílias humildes, né, de baixa renda, que enfrentam inclusive a questão da dor, o problema emocional, da perda, também dificuldades de natureza financeira. Então o governo, sensível a essa questão, propõe esse auxílio emergencial, que é da ordem de R$ 1.500 por família, pagos em 3 vezes, para tentar ajudar essas famílias a suprirem as suas dificuldades de natureza financeira. É claro que esse socorro material, ele é importante, é necessário, é uma medida extremamente urgente. Até 1.500 famílias poderão ser beneficiadas pelo Campinas Protege, desde que elas estejam cadastradas no CadÚnico para programas sociais da Prefeitura. Rossini apresentou uma emenda para que, mesmo que a morte do responsável não tenha sido em Campinas, mas que a família reside há mais de um ano na cidade, esta tenha o direito ao benefício, dentre outros critérios. Porque o texto original dizia que teriam direito as famílias, né, cujos pais, mães, responsáveis tivessem falecido no município de Campinas, vítimas da Covid-19. Só que quem regula, inclusive, a internação, para onde ia os pacientes naquele momento em que faltava até vagas na rede pública, leitos de UTI, é o CROSS, que é um sistema do Estado. Então pode ser que tenha morador do município de Campinas, que a lei fala que tem que ter domicílio em Campinas, por alguma razão tenha sido encaminhado para outro município e tenha vindo a falecer fora do município de Campinas. Então não seria justo, obviamente, porque se a pessoa é daqui e faleceu num outro município, ele também não gozar desse direito. Então a emenda apenas faz justiça. Serão beneficiadas famílias com óbito do pai, mãe ou de ambos em decorrência do coronavírus que deixaram jovens de até 17 anos e 11 meses desde o início da vigência da calamidade pública, que foi 21 de março de 2020 por conta da pandemia. Este projeto, então, ele foi aprovado no mérito, já na segunda discussão, e tem um outro projeto que também foi aprovado em definitivo, este do vereador Paulo Haddad. O objetivo da proposta, que também é de autoria do prefeito, é aprimorar a legislação para propiciar a seleção de profissionais com perfil mais adequado para a prestação de serviço público, bem como apresentar uma modernização tecnológica nas ferramentas utilizadas na realização de concursos do município. O vice-líder de governo na Câmara enfatizou a importância de atualizar a legislação. A legislação muitas vezes ela fica obsoleta. É importante, que o executivo ele traga à baia algumas alterações nas leis para que elas possam ser aplicadas de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Nós temos nessas alterações uma avaliação psicológica daquele concursado, aquela pessoa que se propõe a trabalhar no serviço público, tendo ali todo um acompanhamento psicológico e também vai ter uma formação para que ela possa adentrar ao serviço público e de uma forma mais eficiente ela prestar todo aquele atendimento que a população espera. Agora, Mirna Abreu, recentemente nas notícias da metrópole de Campinas, quando a gente estava falando sobre a coletiva do governo do estado, nós repercutimos a informação de que a partir da próxima segunda-feira vai haver o retorno presencial completo, da rede municipal, estadual e da rede privada também. E isso foi assunto ontem na 20ª reunião ordinária. O vereador Paulo Búfalo usou o tempo de liderança na tribuna do PSOL justamente para falar sobre esse tema e fez
várias críticas em relação à volta às aulas obrigatória. Quando se fala em retorno às aulas presenciais, é uma minoria dos adolescentes que estão imunizados na sua plenitude. Tomaram a primeira dose, muitos terão a segunda dose só no mês de dezembro. Ele não lembra também que o estado de São Paulo é o estado que mais contaminou e matou pela Covid. Porque nós temos que atribuir à Covid a sua responsabilidade do vírus que não se contém, mas também as responsabilidades políticas. No estado de São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas foram contaminadas. E o estado de São Paulo foi responsável por 151 mil mortes, 1/4 das mortes do Brasil. O governo abandonou a testagem como instrumento de monitoramento e controle. Não se fala mais nisso, porque ele terceirizou a testagem. Ele premiou os amigos aqui no estado de São Paulo interessados em fazer a testagem. Por isso que o setor público não tem recursos suficientes para testar alunos, para testar as comunidades escolares. Nós, professores e trabalhadores como um todo, não temos equipamento de proteção individual. Nós que fazemos ensino técnico e tecnológico na área de segurança do trabalho, não temos equipamento de prevenção individual adequado, porque o governo não forneceu. O Centro Paula Souza não forneceu e a rede estadual também não forneceu. A infraestrutura das escolas é absolutamente precária. Ventilação inadequada, tem sala de aula que sequer tem janelas. Os banheiros são absolutamente inadequados. Visitem as escolas, vão visitar os banheiros das escolas, sobretudo os banheiros destinados aos alunos e alunas, e terão uma noção se há condições sanitárias nas escolas. Pais, mães, façam isso. O pronunciamento completo do vereador Paulo Búfalo pode ser conferido na íntegra da 20ª reunião ordinária, que está no youtube.com/TV Câmara Campinas. E o resultado completo da votação dos projetos que estavam na pauta desta quarta-feira no site campinas.sp.leg.br. Minabre, é hora de nós falarmos sobre ação parlamentar e a gente começa com uma iniciativa do vereador Nelson Osseri. Ele representou a Comissão de Políticas e Prevenção às Drogas em uma reunião que aconteceu no Ouro Verde. Acompanhe. O vereador Nelson Osseri representou a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas na região do Ouro Verde. Na condição de presidente da comissão, ele se reuniu com um empresário que tem a intenção de investir na região e que quis conhecer o trabalho da Comissão de Prevenção às Drogas, que é realizado no distrito do Ouro Verde. Tudo iniciou através de um convite de um grupo de empresários que tem como missão melhorias para algumas regiões. E eles detectaram o meu nome aqui na região do Ouro Verde, porque é aqui que eu iniciei um trabalho na área de políticas de prevenção às drogas. E na condição agora de presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal de Campinas, fui convidado a passar um pouco da situação que vive a região do Ouro Verde, que não é diferente de nenhuma outra região. Por se tratar de uma região mais populosa, naturalmente, mais pessoas acabam detectando não só o problema da droga dentro de casa, como também nas ruas. Nós queremos agora, junto com esse grupo de empresários, tentar criar alguma política para essa região e junto com os demais membros da Comissão de Políticas de Prevenção de Drogas, que possamos assim trazer mais fatores de proteção para essas pessoas. Eu represento um grupo de empresários que nós estamos procurando meios para contribuir com a sociedade. E nós entendemos que isso é algo necessário, que as empresas, nossas empresas, nós queremos devolver o que a sociedade nos dá.
Então a melhor forma de fazer isso é entender qual é a necessidade, onde nós podemos ajudar, para ser mais assertivos. Então não adianta nós patrocinarmos ou investirmos em algo que verdadeiramente não vai fazer um efeito como poderia ser feito, né? Um dinheiro bem empregado, né? Que nós estamos dispostos a fazer. O parlamentar fala sobre a importância da comissão na prevenção às drogas. Prevenção às drogas tem que ser desenvolvida a todo momento, começando pelas crianças nas escolas, que é o ponto-chave, que é na escola que você encontra a criança e os pais, né? O jovem e os pais. Então, além da escola, o trabalho ele tem que ser constante. Nós não podemos trabalhar só enquanto é criança. É lógico que o mal a gente pega pela raiz, através da informação, explicando os malefícios do uso e abuso de drogas, mas nós precisamos ir além, proporcionar fatores de risco, proporcionar fatores de proteção e tirar os fatores de risco. Hora de câmara nas ruas, porque uma queixa de moradores do Jardim Novo Campos Elíseos levou o vereador Marrom Cunha a protocolar uma indicação para levar melhorias ao trânsito no local. A reportagem é de Mariana Meira. Na indicação encaminhada ao prefeito de Campinas, Dário Saad, o vereador Marrom Cunha solicita um estudo para a implantação de mais lombadas e sinalização de trânsito na Avenida das Amoreiras. A demanda é para a região em frente ao condomínio Village Montes Verdes, localizado no Jardim Novo Campos Elíseos. Junto com o secretário de Transportes de Campinas e moradores do entorno, o parlamentar discutiu as propostas de melhorias no local. Aqui, na realidade, é um problema que já é constante faz tempo. Então, assim, quando eu tive uma reunião com o pessoal, com os moradores aqui do Residencial Monte Verdes, e nós fomos analisar as dificuldades realmente que eles têm. E geralmente é no horário de pico, que realmente que aglomera os carros e eles não conseguem, eles querem entrar, e os motoqueiros, na realidade, eles têm uma divergência entre os motoqueiros e os carros. Por quê? Justamente porque quando passa caminhão, você só tem praticamente um acesso e eles travam a entrada. Então fica aquela incógnita, será que eles estão certos, estão errados? Então o que nós fizemos? Entrei em contato com o secretário Vinícius, para que ele viesse até aqui com o engenheiro, para que realmente, o que realmente ele possa ajudar aqui e melhorar realmente essa entrada aqui do pessoal do Residencial Monte Verdes. Seu Carlos é morador da região há mais de 25 anos. Foi uma das pessoas ouvidas pelo vereador no processo de elaboração da indicação. O principal problema da avenida é o movimento, né, que está tendo aqui, que aumentou muito o fluxo de veículos, e então a gente conversei com o vereador, o Marrom, solicitei, fizemos um pedido a ele, e ele está empenhando a nos atender aí, né, a melhoria da entrada do condomínio, porque é criança que às vezes sai, pessoas idosas, né, então, e o fluxo aqui de manhã é muito grande e à tarde também é muito grande. Inicialmente, o que chegou dos moradores e que foi sugerido pelo vereador Marrom Cunha à prefeitura era criar um corte aqui nesse canteiro central para que os carros que venham lá de cima possam entrar e assim seguir até o condomínio. Como essa obra exigiria mexer em muitas árvores, o plano foi adaptado. Agora o que está sendo discutido é criar um recuo de lá de cima até aqui embaixo, com uma pista de desaceleração para que os carros possam entrar em segurança até o condomínio. Ao invés de fazer o corte no canteiro aqui para travessia direta no condomínio, nós vamos fazer uma faixa de desaceleração. Provavelmente, né, isso vai ser estudado, a implantação ou a reformulação de duas lombadas que já existem aqui, mas o principal é essa faixa de desaceleração para que os carros que estão descendo aqui possam passar naturalmente e quem vai entrar no condomínio fique do lado esquerdo e possa virar à esquerda e entrar na sua casa. Vai dar uma tranquilidade, porque você já vem com segurança lá de cima, se a partir do momento está tudo sinalizado, você pega ali um redutor de velocidade e que você vem com segurança, você já não está atrapalhando mais, você não sente como culpado de algum acidente, alguma coisa, então você já vem sabendo que você vai ter essa conversão que realmente vai favorecer muito.
Segundo posicionou o secretário de Transportes, uma equipe de técnicos da INDEC vai elaborar agora um novo projeto de readequação que deve ser apresentado dentro de um prazo de 60 dias. Quero agradecer ao vereador Marrom por ter feito essa indicação e dizer da importância da gente que é do executivo vir até o local conhecer realmente a situação. Além de fiscalizar, além de a gente fiscalizar realmente as obras, tudo, eu acho que é um trabalho muito importante do vereador junto à população, à comunidade, para que você possa exercer isso aí. Você faça eles participar junto com secretarias, com o executivo, e eu acho que é um papel muito importante do vereador em cima disso. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, vamos falar sobre as reuniões das comissões, porque tem transmissão da TV Câmara Campinas hoje à tarde e amanhã de manhã. A gente fala da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Hoje cedo a gente teve de Administração Pública, que deliberou sobre alguns projetos, mas eu vou contar amanhã. E hoje, a partir das 4 horas, a gente tem, então, a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sob o comando do vereador Juscelino da Barbarense. E amanhã, logo às 9 horas da manhã, a gente tem, olha, uma reunião conjunta. É a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação em conjunto com a Comissão Permanente de Cultura. Elas têm à frente aí os vereadores Gustavo Peta e Paulo Búfalo, respectivamente, e farão essa reunião extraordinária amanhã, das 9 ao meio-dia, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Sim, amanhã eu conto então como foram essas reuniões e outras ações parlamentares. Até lá. Até. Hoje o sol chegou a aparecer cedo, o que deixou o dia quente, mas a nebulosidade já tomou conta e tem previsão de chuva para hoje à tarde. Por falar em chuva, se preparem, viu? Porque amanhã a previsão é de chuva durante todo o dia, então não esqueça de sair com o seu guarda-chuva. Apesar do tempo fechado, as temperaturas elas continuam altas, olha só, já está aqui na minha tela. Amanhã, sexta-feira, 15 de outubro, olha só, mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, então às 4 horas da tarde, tem a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. E nos vemos amanhã por volta do 12:30, após a reunião da Comissão de Educação e Esporte. Até lá então. Tchau, tchau.